Olá, graças e paz. Quero trazer uma palavra hoje para você sobre missões. Missões é a missão da igreja. A coisa mais importante que a igreja do Senhor ela deve fazer e cumprir é o ID. O ID, ele não é apenas um departamento da igreja, um grupo ou um núcleo, missionário. Não, o ID é para toda a igreja, é a missão da igreja. Toda a igreja deve entender que ela é missionária, que cada crente é responsável por cumprir o ID do Senhor, que cada crente é um missionário, ou ele é um impostor, como disse Spurgeon. Ele é um missionário e o campo missionário é a faculdade, é o trabalho, é a sua escola, é o dia a dia. A igreja deve viver missões, deve ser a cultura da igreja, deve ser algo decorrente do púlpito, do pastor, da liderança e de cada crente. Deve ser recorrente, constantemente, estar se falando de missões e viver missões. Pastor, envolva a sua igreja em missões. Pregue sobre missões, fale, promova congressos, momentos de orações pelos missionários na hora do culto, faça seminários, traga outros missionários de fora para falar sobre missões, para que a sua igreja possa estar envolvida em missões, entender o que é missões e estar sendo constantemente desafiada e alimentada sobre esse assunto. Envolva a sua igreja nesse plano, nesse projeto missionário. Isso é muito importante. Ah, pastor, o senhor pode dizer que a sua igreja não tem um missionário, nunca enviou um missionário. Não tem problema, querido. Você pode adotar missionários. A sua igreja pode adotar um missionário, conhecer esse missionário, entrar em contato com ele, mandar e-mail e quando ele estiver na sua cidade, no Brasil, levá-lo na sua igreja. Isso é tremendo demais, isso é poderosíssimo. Mas pastor, ele não é da minha igreja, ele não é da minha denominação. Não tem problema, querido, ele é seu irmão, ele faz parte do mesmo reino, nós somos uma só igreja. Nesse domingo agora, dia 15 de junho, foi o dia do DIP. O que é o DIP? É o Dia da Igreja Perseguida. Isso é promovido pelo Portas Abertas. O que é o Portas Abertas? O Portas Abertas é uma agência missionária, interdenominacional, uma organização interdenominacional, não tem denominação, que trabalha em prol a missões e a igreja perseguida. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, não existe a igreja perseguida. Todos nós somos igreja. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós sofremos. Eu não consigo entender como cristãos, pastores, líderes e igrejas não oram, não investem, não trabalham em missões, não ajudam, como se fosse uma igreja, outra igreja, que não tivesse nada a ver conosco, que não faz parte. Não, nós somos uma só igreja. Nós fazemos parte de um só corpo. E se qualquer membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre juntos. Entenda isso. E nesse domingo nós tivemos o DIP. Nós já somos uma igreja missionária aqui na MCM, mas fazemos questão ainda de, nesse dia, estar orando com toda a igreja, por missões, pelos missionários. Você pode ver aí nas imagens que nós vamos colocar agora, como foi a nossa programação do DIP nesse dia. Foi maravilhoso demais, foi tremendo. É que nós oramos por Israel, é que nós oramos, meu Deus, por Jordânia, Paquistão, Síria, Estados Unidos, meu Deus, em nome de Jesus. E que ali o Senhor possa estar acampando os teus anjos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A tua palavra diz para o teu povo se lembrar de Israel e orar por Israel. Nesse momento a MCM, meu Deus, o Ministério tem uma missão, coloca nas tuas mãos esse povo escolhido. A nação que o Senhor escolheu, meu Deus, e queremos declarar em nome de Jesus que esta guerra, Senhor, entre Israel e Irã, que o Senhor entre com a tua provisão em nome de Jesus, que venha cessar em nome de Jesus a guerra, meu Deus, da Ucrânia, meu Deus, contra a Rússia e tantas outras guerras que nós ouvimos falar, meu Deus, em nome de Jesus. Tua palavra também diz que todo joelho se dobrará perante o Deus Todo-Poderoso, e assim declaramos em nome de Jesus que nós vamos ver nações
nações, meu Deus. Nós vamos ver reinos e povos rendidos, dobrados aos teus pés, em nome de Jesus, dizendo que há um único Deus e Senhor que reina sobre todo o universo. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus e Salvador, em nome de Jesus. Então vem salvar este povo, meu Deus, que está sendo perseguido com guerras, meu Deus, com matanças, com mísseis. Vem salvar, Senhor, em nome de Jesus, as famílias, os povos, ali, Senhor, os missionários que estão trabalhando na tua obra, meu Deus, para alcançar os perdidos. Em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, Senhor, guarda-os em nome de Jesus. Aqui na MCM nós temos 3 trabalhos missionários da nossa igreja em outros países. Nós temos na África, em Moçambique, com o pastor Michel e a pastora Monara, estão realizando um trabalho excelente ali, maravilhoso. Nós temos o Eric e a Evelyn, que são nossos missionários ali em Portugal, em Coimbra. Temos também o Paulinho e a Alessandra, que estão trabalhando hoje na Ásia, tanto ali na Jordânia, como também no Paquistão, onde fazem um excelente trabalho. Mas nós não apenas investimos nesses missionários, que são nossos filhos na fé de nossa igreja, mas também em outros missionários que nós nem conhecemos pessoalmente, mas oramos por eles, abençoamos a vida deles, investimos na vida deles. Isso é muito importante. E toda a igreja sabe, porque nós temos contato com eles, nós conversamos com eles, mesmo em outros países. Pedimos vídeos para passar na igreja, para a igreja ficar por dentro, conhecê-los, orar por eles. Isso é fundamental, isso é importantíssimo demais. Glória a Deus por isso. Nós, como MCM, o Ministério com uma Missão, nós sustentamos não só os nossos missionários, como vários outros missionários. Inclusive agora, nesse próximo mês, nós vamos ter nosso congresso de missões mundiais. E vai estar conosco o Rick. O Rick é um amigo que já conhecemos há anos, que não é da nossa igreja, mas é nosso irmão em Cristo, é uma bênção. Ele trabalha ali na Mongólia e Sérvia, fazendo um excelente trabalho. Ele está de férias aqui no Brasil, ele vai vir a Manaus e vai estar ministrando para nós. Isso é tremendo demais, esse contato com o missionário no campo, fazer a sua igreja estar perto, ouvi-lo, orar por ele, isso não tem preço, isso é fundamental. E você, querido pastor, deve fazer isso. Isso é importante demais. Você, como pastor, você deve investir em missões. Sua igreja deve investir em missões. Mesmo que você não tenha nenhum missionário externo, mas entre em contato. Tem tantas agências missionárias, há tantos missionários no mundo que precisam de uma ajuda, de oração e de investimento, de ofertas. Você pode fazer isso. Envolva a sua igreja nesse propósito. Levante ofertas missionárias da sua igreja em prol missões, em prol a propagação do Evangelho no mundo. Isso é fundamental, isso é importante demais e você não pode ficar de fora disso. Se toda a igreja brasileira entendesse isso, investisse nisso, meu Deus, isso seria poderoso demais. Isso seria tremendo, porque a gente alcançaria muito mais vidas para o Senhor, para o reino e para a glória de Deus, né? Você pode ter uma porcentagem da sua receita que entra na igreja e tirar uma verba mensal em pró-missões mundiais, né? Onde você tanto investe, ora e abençoa, né, esse trabalho. Isso é maravilhoso. Faça isso, querido. Nós, como pastores, somos muito bons para pedir, para ensinar, para a pessoa, os nossos discípulos dizimarem e ofertarem. Mas nós, como pastores, nossa igreja não tem plantado em missões. Não sai do caixa da igreja em prol esse propósito. E quando sai, é para os nossos. É sempre para a nossa denominação, para a nossa casa. Nunca é para os outros. Então, devemos aprender essa lição. Devemos investir e ofertar em outros missionários que não são nossos, que não conhecemos, mas que são irmãos, que fazem parte do mesmo reino e que precisam, de nossas orações, nosso investimento, nossas ofertas e nossas ajudas. E por que eu estou falando tanto assim do missionário? Porque o missionário, hoje, em nossos dias, eles são heróis da fé. São heróis na nossa geração. Heróis mesmos. Por quê?
Primeiro, porque estão em outro país, estão longe da sua casa, da sua família, do seu conforto. Porventura, se alguém da família falece, eles não têm condições de virem, porque as passagens em cima da hora são muito caras. Então estão distantes demais e sofrem, né? Eles abandonaram seu lar, sua casa, seu país, estão numa cultura diferente, com uma língua diferente, com costumes diferentes, e estão ali por amor ao Evangelho, pregando o Evangelho, fazendo id, expandindo o reino, né? Isso é tremendo demais. Estão servindo. Esses heróis, na sua grande maioria, eles não são assalariados. Eles vivem pela fé, vivem da moeda da boca do peixe. São gigantes dos nossos dias. Eles não têm uma reserva para emergência. Vivem realmente da dependência completa e total do Senhor. Muitos deles não têm uma casa boa, um carro bom, não têm um plano de saúde. Eles abriram mão do conforto em prol do reino. Eles passam privações, angústias, crises, dificuldades, perseguições, muitos deles, né? Têm suas crises terríveis, mas não desistem. E muitos deles estão apanhando, sofrendo, presos, perseguidos por causa do Evangelho. Isso é lindo. É por isso que eu os digo que são heróis da fé. E quero honrá-los e dizer muito obrigado. Parabéns. Parabéns pelo compromisso, pela fidelidade, pela dedicação de vocês, pelo amor, pelo reino de Deus, por cumprir o id, por a dedicação, o amor, o empenho, a fé de vocês me constrange. O quanto vocês têm se entregado e se dedicado a uma obra de excelência. Parabéns, vocês são guerreiros, são heróis da fé, são gigantes do nosso dia, nos nossos dias, né? E você, querido pastor e igreja, quando receber um missionário na sua igreja, receba-o com honra, receba como se estivesse recebendo um herói mesmo, porque ele é, sabe, um guerreiro, um príncipe. Dê o melhor para ele, abençoe a vida dele, faça banquete para ele ou para a casa dele, para a família dele, né? E o trate super bem, porque ele é digno dessa honra, digno dessa honra. Que nós possamos abrir nossa visão, nosso entendimento para esse propósito, o quanto é importante a vida missionária e o quanto nós precisamos fazer mais, investir mais, orar mais por esses homens e mulheres que são incansáveis nessa obra. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Se você quiser nos abençoar, investir em missões, você pode abençoar nossos missionários, você pode abençoar tantos outros missionários, como eu já falei, nossa igreja sustenta para mais de 15 outros missionários que nós não conhecemos, que estão no campo, alguns conhecemos, outros não, e nós todos os meses investimos nele, mandamos ofertas e abençoamos a vida deles. Então você também pode fazer parte disso. Amém, querido? Você pode mandar o seu Pix para essa conta que está aqui e juntos nós podemos fazer mais. Em prol do reino, em prol o rei, em prol as vidas que precisam serem alcançadas e ouvir falar do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima.